Olá, esse é o Podcast Creche, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Hoje eu estou aqui com o Pietro Valti, que é analista de dados do Hipervisor de Curitiba, certo, Pietro? Isso. Conta um pouquinho pra gente o que é o Hipervisor, né, que foi lançado ano passado aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba não, porque a gente está em Foz do Iguaçu, a gente está gravando aqui do 51º EPEC, então lá de Curitiba, da nossa capital. O que é o Hipervisor e qual foi a construção para a gente chegar até essa mega máquina, né? Tá. Nós somos uma diretoria do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, e nós somos um projeto em andamento. Nesse primeiro momento, nós estamos focados em ser uma ferramenta de integração de dados. Então, nós somos um braço de todas as secretarias do município de Curitiba. A ideia inicial foi feita a partir do momento que a gente visitou, o nosso diretor, o Oscar Szymański, visitou a França, e em um determinado momento ele verificou que na cidade de Dijon tinha uma abordagem multidomínio. Então lá eles tinham dados que eram segregados e a partir de um determinado momento eles unificaram para analisar problemas da população. E a gente trouxe isso para Curitiba. E quais são esses dados, né? Da onde que eles vêm, quais são e o que isso agrega para as secretarias? Porque você disse que isso retorna para as secretarias, né? Sim. Como que funciona isso? Bom, a gente tem algumas fontes variadas de dados. A gente consome muitos dos dados da prefeitura, propriamente dito, que são os dados internos. Então, por exemplo, 156 é uma fonte de dados valiosíssima para a gente. O que é 156? 156 é um portal do munícipe com a prefeitura. Uhum. É a voz da população. É a voz da população. Então, se uma pessoa que mora em Curitiba, ela tem um problema ali de buraco na rua, ela vai ligar para um 156 e vai informar, na minha rua tem um buraco ali, eu preciso que vocês consertem. Daí um servidor público vai verificar o que está acontecendo e vai responder. Vai acionar uma equipe de zeladoria ou vai justificar o que está acontecendo para o município. Isso sem chegar em vocês ainda. Isso sem chegar na gente. Para chegar na gente, a gente faz um processo de ingestão de dados. Então, nós verificamos a partir dos nossos cientistas de dados e dos desenvolvedores, né, toda essa massa, toda essa infinidade de documentos que nós temos juntos, para que os analistas possam fazer as determinadas análises ali com relação. Eu citei um buraco na via, então eu sou engenheiro civil, eu faço essa análise. Daí, para a população, como é que volta isso, Pietro? Então tá, eu fui lá, liguei e falei, tem um buraco aqui na minha rua. Aí eles vão lá, vão arrumar provavelmente, enfim, aí esse dado vai para vocês. Isso. A partir daí, tem o que vem depois disso? Isso. Que retorna para a população? Nós fazemos... Esse exemplo que eu dei do 156, ele foi bem pessoal. Então, a pessoa A tem um problema com um buraco na via. O que o hipervisor faz, a gente analisa tendências. Então, olhando ainda para a base do 156, a gente verifica onde estão os buracos da cidade. Quem está reclamando? Por que isso está acontecendo? A partir disso, a gente faz toda essa análise que a gente chama de análise multidomínio, que além de mim, outros profissionais de outras áreas vão analisar também. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre o buraco. Vamos conversar um pouquinho, porque eu acho que é interessante a gente trazer... você viu que ali no começo eu falo, para os engenheiros, agrônomos, geocientistas e para a sociedade. Então, assim, é legal a gente trazer um pouquinho o que para os profissionais da nossa área, isso... Como que eles podem atuar, o que essa modernidade toda, né, esse avanço traz para as áreas e também para a sociedade o que vai voltar. Então, acho que cabe a gente falar um pouquinho de cada secretaria. Claro. Nós trabalhamos internamente com o âmbito de multidomínio. Então, eu sou engenheiro civil, mas tem também uma pessoa da pasta de saúde e educação. Então, nós trazemos esse problema para a equipe inteira verificar em determinadas óticas diferentes, porque um problema ali ele tem uma raiz que muitas das vezes não é o que é observado. Então, eu vou dar um exemplo, que em uma rua X
tinha uma recorrência de recap que era feita a cada 6 meses. A gente notou, a partir do 156, por exemplo, ou de outra fonte de dados, que esse recap ele diminuiu para a cada 2 meses era solicitado a quantidade de recaps. Então, como costuma se fazer, né? Você manda uma equipe de zeladoria, eles vão ali, refazem o serviço e acaba por aí. No hipervisor, a gente verifica a causa do problema, com óticas diferentes. Então, nesse caso de buraco na via, eu poderia chamar um colega analista da parte de transporte público e ele poderia me dar a informação de que houve um deslocamento de alguma linha de ônibus para essa rua X. Com esse movimento, ocorre que há uma degradação mais acelerada do pavimento, né? Tem um carregamento maior ali. Então, essa é uma informação que a gente não teria no primeiro momento, né? E agora eu puxando um outro analista, por exemplo, eu chamo um analista de economia para visualizar o que está acontecendo. Ele vai me falar que na região ali está acontecendo um fomento na parte de industrialização. Então, nessa rua X também tem um tráfego de caminhões para que seja construída determinada indústria ali, por exemplo, entendeu? Então, a partir de um problema que, de maneira convencional, eu resolveria como engenheiro e comunicaria à Secretaria de Obras, a gente viu que as oportunidades até, talvez, né? Exatamente. Então, a gente faz essa análise multidomínio, que a gente chama, que o foco do problema nem sempre é a causa raiz, e a gente tem essa perspectiva de vários profissionais. São todos técnicos qualificados e a gente consegue ver áreas que às vezes não são correlatas a princípio, mas que a gente identifica o problema. Isso, o hipervisor tem tudo a ver com uma cidade inteligente que é Curitiba, eu imagino. Sim, sim. O projeto de hipervisor é bem ambicioso, porque além da análise multidomínio, a gente também faz análises progressivas. Então, utilizando aí nesse exemplo do buraco na via, a gente tem 4 etapas de análise que a gente costuma fazer. A primeira seria a análise descritiva. A gente descreve o que está acontecendo. Então, usando ainda o mesmo exemplo, a recorrência de recap nessa via que acontecia a cada 6 meses foi para 2 meses. Descrevemos o problema. A gente vai para a segunda etapa, que é a etapa explicativa. Por que está acontecendo isso? Então, eu justifico que o movimento maior ali de carros e caminhões para fomentar determinada área industrial gerou esse tipo de patologia, ou a mudança de linha de ônibus nessa rua gerou esse tipo de patologia. Essa seria a etapa explicativa. Daí tem a preditiva. É o que fazer se acontecer. Se acontece esse problema, o que a gente faz? Então, provavelmente ali a gente comunicaria a equipe de Secretaria de Obras e eles falariam, a gente vai encaminhar com mais frequência a equipe de zeladoria para que não tenha esse tipo de problema, que o munícipe não fique solicitando cada vez, né? E a última etapa é a prescritiva. O que fazer para isso não acontecer? Então, de novo, a gente reuniria com a equipe de obras públicas e provavelmente, nesse caso hipotético, seria sugerido uma requalificação urbana ou, de repente, trocar o sentido do ônibus ou jogar para outra rua. Falando em ônibus, o transporte também é tocado, né? O transporte urbano também é tocado por isso, no sentido de linhas de ônibus para a população e tal. Em que sentido que isso volta para a população com o hipervisor? Bom, como nós analisamos todos os projetos num espectro de multidomínio, a gente consegue resultados assim que num primeiro momento a gente não teria esse insight. Então, a parte de transporte público, por exemplo, a gente pode analisar com ideais verificando a educação. Será que todas as escolas estão sendo atendidas por linhas de ônibus? Daí isso já gera um outro desdobramento. Se tem algum tipo de perda de frequência na escola, será que é por conta
do transporte público que não está sendo eficiente. Então é isso, o hipervisor ele age com vários braços. Ele une dados, mas ele acaba unindo as secretarias também, no sentido de trabalharem mais juntas, mais em comunhão, né? Porque o propósito é o mesmo, né? Sim. É a cidade, o cidadão e tal. Que bacana isso. E tem, assim, o que quando a gente fala, né, do hipervisor e dessa questão, vem muito a questão da muralha digital, né? Digital. É chamado, é o nome mesmo ou é chamado mais popularmente? Isso, muralha digital é o nome oficial. Mesmo. O responsável pela muralha é a guarda municipal. Conta um pouquinho pra gente como que funciona, para segurança. Nós trabalhamos em parceria com a muralha digital, nós ficamos no mesmo prédio, inclusive, mas o foco é diferente. A muralha digital é um centro de controle de operações, então parece assim um cenário... Já viu a Batcaverna? Parece assim, é um centro de controle de operações enormes. Eu já visitei, só que eu não sei se eu fui na muralha digital ou se eu fui no hipervisor, que é naquela casa bem bonita ali, não é? É no Palácio das Inovações. Que tem a casa da Enedina na frente? Não, tô confundindo, Acho talvez. Que não é o mesmo lugar. Tá. Mas a muralha digital, ela tem vários telões que atuam 24 horas por dia. E daí os guardas ficam analisando ali qualquer movimento suspeito, eles já encaminham uma equipe de segurança, eles também verificam questões de alagamento, por exemplo, onde que está tendo problema na cidade. É voltado mais para um monitoramento, um centro de controle de operações. Para segurança. O hipervisor, a gente não tem essa perspectiva, a gente não quer ficar monitorando a cidade 24 horas por dia. A gente quer fazer análises, inclusive a gente utiliza vários dados da muralha digital. Então, eles são uma fonte de dados para nós. Uma fonte de dados para vocês. E o que tem rendido assim de frutos nisso, objetivamente, se tiver um case legal para contar para nós? Temos vários cases, mas eu posso citar o mais recente, da área de saúde. Curitiba nunca tinha tido problemas com dengue na sua história, e em 2023 tivemos mais de 12 mil casos de dengue em Curitiba, inclusive com óbitos. Quando a gente viu que estava tendo esse tipo de problema, apesar do hipervisor ter iniciado suas funções em 2024, a gente pegou como um estudo de caso. E por ter toda essa questão que a gente leva muito pra gente, que é o multidomínio, quem encabeçou esse projeto foi a nossa analista da parte de saúde, mas foi formada uma equipe multidomínio e eu também estava fazendo parte dela. Você já estava antes trabalhando com análise de dados na prefeitura, antes do hipervisor ser lançado oficialmente? Não, eu comecei no início do hipervisor, em março de 2024. Mas no caso da dengue, quem encabeçou a pesquisa foi a nossa analista de saúde. Eu compus a equipe também. E aí é que tá, porque você gera insights que não são só da saúde. Por exemplo, a gente conseguiu fazer camadas, a gente chama de shape, que são os mapas, para facilitar na parte de fiscalização. Então, como que o fiscal fazia antigamente? Ele ia com a pranchetinha, ele tinha ali os locais ali que ele achava, pela experiência dele, que tinha um risco maior e faziam as verificações. A gente, através da análise, a gente conseguiu verificar, por exemplo, locais abandonados que tinham piscina. Isso é um foco gigantesco de dengue. Sim. Então, a gente propiciou que o fiscal fizesse uma fiscalização mais inteligente. E minimizando também a perda de tempo, né? Porque ir de casa em casa e batendo ali para verificar, às vezes não é tão efetivo quanto você ter um ponto focal na mão. Mapeamento certinho, mapeado, né? Exatamente. Esse é um caso que, inclusive, a gente apresentou para a Secretaria de Saúde na semana passada. Tivemos o retorno e elas adoraram. Porque falaram que ficou muito mais eficiente e muito mais assertivo também. E que outro case que você pode contar pra gente de outra secretaria, pra gente ter uma noção de como que tem funcionado isso? Eu posso contar um case que eu encabecei, que foi o de identificação de alagamentos a partir do Waze, né?
Então a gente utiliza o Waze, é um GPS que a gente utiliza no cotidiano, e por ser tão utilizado e pelas pessoas notificarem ali, ó, aqui está tendo um problema na pista porque tem um buraco, ou aqui está tendo um ponto de alagamento. A gente utilizou o Waze como base de dados, e daí a gente fez um cruzamento de dados com a CIMEPAR, que é um departamento de meteorologia do estado do Paraná. Então, com esses dois dados que inicialmente estavam segregados, nós os unificamos. Vocês colocam os pontos para conversar. Exatamente. E daí a gente fez um mapa mostrando quais são os pontos críticos da cidade com relação a alagamento. Isso gera tanto um produto para que a gente possa corrigir esses erros, essas demandas, né, como uma análise futura. Para planejar, para que não aconteça mais. Então, nesse momento, a gente está reescrevendo o plano diretor de drenagem de Curitiba, e o hipervisor está auxiliando. Então a gente gera vários produtos para que o pessoal possa utilizar e ter uma maior eficiência. Produtos são os relatórios onde vocês especificam tudo direitinho e tal. Isso, nossos produtos, a gente tem uma diversidade de produtos, na verdade. A gente pode entregar um relatório identificando o que está acontecendo, mas o nosso principal viés são mapas. A gente gosta de identificar o que está acontecendo e georreferenciar esses problemas. Porque quando você tem um mapa na mão do gestor, a pessoa que entende, ela já tem um insight de cara ali. Então, por exemplo, está tendo um alagamento nessa região da cidade. A pessoa que trabalha na área, ela sabe, está acontecendo isso aqui por conta de tal motivo. Então a gente trabalha muito com mapa. E o mapa é muito bom porque a gente consegue fazer o cruzamento de dados depois com outros produtos também. Visualizar, né? Sim. Por exemplo, é uma infinidade de opções que a gente tem. Mas eu citei o exemplo da dengue e eu citei o exemplo de alagamentos. Sim. Se a gente cruzar esses dois dados, a gente pode chegar num vetor de dengue, ou a gente também pode chegar num vetor de outras doenças infecciosas, por exemplo, leptospirose. Né? Onde está acontecendo os casos de leptospirose? Será que tem uma incidência onde tem maior número de alagamentos? Entende? Então, assim, a gente vai gerando insight, a gente vai gerando produto, faz o cruzamento de dados, comunica a secretaria, elas trabalham em parceria conosco. Então, isso faz com que a cidade fique muito mais dinâmica e que a gente tenha pronta resposta a problemas que... Às vezes não pronta, mas vocês estão já juntando, como você mesmo diz, já juntando informações que podem servir para variadas coisas, né? Sim, exatamente. Pietro, e você é engenheiro civil, né? Engenheiro civil. É do nosso sistema. Como que foi a construção da tua carreira a partir de quando você se formou e para chegar nessa fase de trabalhar com análise de dados? E o que a engenharia civil te ajudou e te ajuda nisso? Tá. Eu me formei em 2018 e eu trabalhei muito tempo na parte industrial. Então eu era responsável técnico na parte de indústria mesmo. Né? Era uma correria absurda e eu não estava muito contente com isso porque não era muito o meu foco. Eu recebi uma oportunidade de trabalhar em órgão público. Trabalhei na cidade de Almirante Tamandaré, que faz divisa ali no norte de Curitiba. E comecei a trabalhar com fiscalização de obras. Eu também tirei muito proveito disso. Eu vi na prática o que acontecia na cidade. Imagino, Ali né? eu já comecei a entender melhor o dinamismo, né? Porque eu trabalhei muito na parte de drenagem, porque eu trabalhava no urbanismo da cidade. E Tamandaré tem uma recorrência muito grande com esses problemas. Então eu já consegui entender melhor essa estrutura. Na parte de dados, eu fiz uma pós-graduação que é de avaliação de imóveis e perícias. Então, para você fazer uma avaliação de imóvel, você tem que comparar dados. Então, se a casa tem 2 quartos e tem esse valor, a casa do outro lado da rua tem que ter um valor parecido. Você vai começando a fazer correlações a partir de inferência estatística, né? E quando eu vi a vaga do hipervisor, eu me interessei muito, porque eu vi que ações poderiam ser tomadas através de dados. Então, você tira esse viés que tem em vários locais, que a gente sabe
que você tem que asfaltar a rua X porque tem um vereador que mora lá. A gente não quer isso. A gente quer que a rua X seja asfaltada porque o dado mostra alguma coisa efetiva. A gente quer tirar um pouco dessa parte pessoal para a interpretação de dados, né? Informações, que os dados viram informações. Sim. Então, minha trajetória até chegar no hipervisor foi essa. Eu me interessei muito quando eu vi o edital da vaga. Eu até fiquei sem entender. Eu falei, nossa, mas o que tem a ver um engenheiro trabalhar com uma nutricionista ou trabalhar com uma engenheira ambiental, gestor público? Mas tá dando certo. A gente tem 2 anos ali em atividade e já estamos consolidados. Economia criativa, né? Juntar saberes. Sempre dá certo, né? Dá muito certo. Tá dando certo e a nossa perspectiva é que a gente consiga replicar também em outros lugares, né? Em outras cidades vocês já estão fazendo essas conexões com outras prefeituras? Sim, o nosso foco propriamente dito é em Curitiba por conta da nossa criação. Nós somos do IPUC, né? Então a IPUC é uma autarquia que trabalha para Curitiba, mas quando eu digo de expandir, a gente não tem vaidade nenhuma e a gente gosta de trabalhar com outros municípios. Então, o plano diretor de drenagem, que está sendo elaborado agora, relaborado, na verdade, a gente está fazendo o termo de referência, a gente estuda e está contatando outras cidades também, porque a gente não pode cuidar de drenagem, por exemplo, pensando somente em Curitiba. Sim, né? sim. Então, a gente já tem algumas conversas com cidades limítrofes ali, né? Propriamente as cidades do norte ali, porque qualquer intervenção na drenagem, voltando, por exemplo, que uma cidade do norte faça, a cidade do sul vai ter as consequências, né? Então, a gente sim pensa em ampliar no âmbito de projetos. Né? Bacana. Então, a gente está em conversa. Para as profissões, assim, como você tem essa trajetória aí, enquanto engenheiro civil, para as profissões do sistema, como que você visualiza? A gente está aqui no encontro das entidades de classe, né, que abrange todas as nossas profissões. Como que você vê o futuro das nossas... Vamos unir esses pontos também, né? O futuro das nossas profissões com esse futuro que já está tão próximo aí, que Curitiba já está à vanguarda aí, como sempre, como a gente vem fazendo, né, enquanto cidade mais inteligente. Sim, eu acho que, falando da inteligência artificial, porque a gente utiliza muito, ela já está em nossas vidas, né? Então eu vejo que o hipervisor tem utilizado muito bem a inteligência. A gente tem vários cases, vários produtos que nós utilizamos. E eu acho que todo mundo tem que ir nessa mesma maré, tanto um engenheiro de obras ali, um engenheiro que faz projetos, a gente tem que aplicar a tecnologia porque é favorável a nós, né? Desde que bem utilizado. Sim. Então, a nossa perspectiva é que todo mundo cresça junto, porque é uma maneira de alavancar, né? Todo mundo, todas as profissões, não só a engenharia e arquitetura, enfim, a gente vê que tem um ganho enorme quando a gente aplica algum tipo de tecnologia, principalmente essas que a gente está utilizando agora, a gente vê resultados incríveis. Que bacana. A gente já falou da onde vêm os dados, né? Do 156, né? Que é ali a população que liga, da meteorologia, né? Da onde mais que vem esses dados? Isso. Nós temos esses dados internos, então, né? Que são propriamente da prefeitura. Nós também temos dados externos, que eu dei um exemplo aqui, que foi o próprio Waze. Você falou do Waze. Sim, mas assim, a gente consegue conversar com as pessoas. A gente está iniciando uma parceria agora com o CREA, para que a gente trabalhe em conjunto. E imagina só, eu vejo que os profissionais de engenharia, por exemplo, eles respeitam muito mais o CREA do que os órgãos públicos. Isso eu digo na questão assim de você fazer o procedimento correto. O engenheiro, quando ele vai fazer uma obra, ele sempre faz RT. Sim. Mas nem sempre ele vai na prefeitura e pede o alvará de construção. Então, esse cruzamento de dados com o CREA, por exemplo, ele permite que a gente se unifique muito. Sim. Porque
Às vezes a pessoa faz algum tipo de serviço, mas ela não está com a documentação correta, e isso acaba que gera um problema pro proprietário. Para a pessoa sim. A gente tem um problema muito grande no Brasil de obras irregulares. Então, essa união do CREA com o hipervisor, eu acredito que vai ajudar muito. E quais são os próximos passos aí? Essa conversa já está acontecendo? Qual é a previsão? Já. Inclusive, eu fui convidado para o evento aqui para a EPEC, porque a gente já tinha feito um contato anterior. A gente já estuda essa possibilidade de parceria e estamos encaminhando. Que legal. Vai dar tudo certo. Que renda bons frutos. Pietro, a gente já está no final do nosso programa. Agradeço muito a tua participação. Queria que você deixasse um recado para o nosso público. Você já falou ali da inteligência artificial e tal, mas de repente alguma coisa que vem aí da nossa conversa que você queira deixar para o pessoal. Eu agradeço o convite. É muito importante que a gente mostre como que a gente tem trabalhado. Curitiba tem um título de Smart City, não é à toa, porque a gente sempre procura inovações e a gente vê que o hipervisor já está consolidado. A gente tem resultados muito bons com as secretarias e o que eu levo disso é que, peguem o melhor do que a gente está fazendo e agreguem, e eu acredito que no futuro próximo todas as cidades vão ter um hipervisor também. Isso vai ser muito positivo para o munícipe. Legal. Obrigada pela participação, Pietro. Pessoal, obrigada por ficar com a gente até agora. Estamos no Instagram com cortes, né? Se você está vendo no Instagram, vai lá para o YouTube assistir. E fiquem com a gente, nos sigam e continuem aproveitando o Pode CREA Cast, o podcast do CREA Paraná. Tchau, até a próxima.